Memórias de um suicida, segundo os departamentos, capítulo 14. Os primeiros ensaios. Todas as vezes que ajudastes a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Jesus Cristo, Mateus capítulo 25, versículo 40. 2 dias se passaram após os acontecimentos há pouco narrados, durante os quais nos entregamos a sérias ponderações sobre quanto víramos e soubéramos nas visitas aos departamentos hospitalares. Compreendêramos as lições. Nenhuma ilusão seria mais possível reter depois de concluído o estudo daquela Bíblia espelhante e sábia que representava cada uma das sessões visitadas. Estávamos angustiados, e no recinto púmbleo do pavilhão indiano, rodeados de nostalgia e solidão, vimos as lágrimas banharem as faces uns dos outros. Na manhã do terceiro dia, foi ainda Roberto de Canaleiras quem contribuiu para arredarmos o estado de depressão para o qual resvalávamos, convidando-nos a passear pelo parque em sua companhia. Servindo-se da encantadora afabilidade que era o seu característico, discreta e singela, advertia enquanto caminhávamos. O desânimo é sempre mau conselheiro, cujas sugestões devemos fustigar com todas as nossas melhores forças. Reagi, meus amigos, voltando vossas vontades para a força suprema de onde emanam as energias que alimentam o universo. E logo sentireis que disposições regeneradoras reerguerão vossas capacidades para o prosseguimento da jornada. Quando vos sentirdes pusilânimes e tristes diante do inevitável, trabalhai, procurai na operosidade, na ação enobrecedora e honesta, o restaurador para as faculdades em crises. Nunca seremos tão insignificantes e destituídos de possibilidades, quer na terra quando homens, ou no invisível como espíritos desagregados da carne, que não nos permitamos servir ao próximo, cooperando para seu alívio e bem-estar. Em vez de vos aprisionardes neste pavilhão, dando largueza de expansão a pensamentos cruciantes e improdutivos, que vos agravam os sofrimentos, vinde comigo a visitar vossos irmãos que sofrem mais do que vós e se acham hospitalizados ainda, ergastulados no drama de trevas que sobre vós também já se estendeu. Voltemos ao hospital, a fim de rever os amigos, os colegas, os enfermeiros que bondosamente por vós zelaram, consolando vossos corações esmorecidos pela dor. Os médicos que vos auxiliaram a expulsar da mente as impressões contumazes que vos amorteciam a coragem. Aquecemos. O dia todo por ele acompanhados, visitamos novos enfermos, dirigimos frases solidárias a pobres recém-chegados do Vale Sinistro. Abraçamos Joel e demais dedicados amigos que, por nós, se desvelaram por dias e noites de angustiada memória. Apresentamos respeitos e homenagens aos eminentes psiquistas que tantas vezes se abeiraram de nosso leito, levando-nos caridosos refrigérios nas reconstituintes energias das suas virtudes hialinas. E por tudo isso, suave reconforto bordejou nossas apreensões, ensinando-nos a buscar tréguas para as próprias dores, aliviando as dores alheias, aquecendo-nos junto de corações virtuosos capazes de nos compreenderem. À tarde, já de regresso ao albergue, um emissário de Teócrito comunicara-nos que, no dia imediato, deveríamos atingir a sede da vigilância, reunindo-nos à grande caravana que demandaria a terra. Teócrito não fizera parte da assistência para essa caravana.
Todavia, sua autoridade fez-se representar nas pessoas de seus dignos discípulos, Romeu e Alceste, os quais zelariam por nossos interesses e necessidades, enquanto nos encontrássemos em liberdade. Não obstante, houvessem de fazê-lo ocultamente, a fim de não nos privar do mérito e da responsabilidade. Carlos e Roberto de Canalejas, no entanto, Ramiro e Olivier de Guzmán, Padre Anselmo e outros amigos a quem nos habituáramos a querer, integravam um numeroso cortejo, incumbidos por ordens superiores das instruções que se tornassem precisas, caso nosso procedimento durante a liberdade arrastasse a necessidade de mais vultuosos empreendimentos. E quando as primeiras paisagens do torrão natal se desenharam indecisamente entre as emanações pesadas da atmosfera, o pranto rolou-me dos recôncavos do ser, num sacrossanto hausto de saudade, respeito e alegria. Havia 16 anos que o fardo carnal por mim recebido da natureza-mãe para, por intermédio de seu inestimável concurso, habilitar-me para o radioso reino da imortalidade, tombar em convulsões sinistras, triturado nas garras tétricas do suicídio. 16 anos de prisão, de lágrimas, de dores cruciantes, inenarráveis em sua verdadeira expressão. Atordoado, já desambientado da minha própria terra natal, assaltou-me incoercível receio de perlustrar sozinho as tão conhecidas e saudosas ruas de Lisboa, do Porto, de Coimbra, que eu tanto amara. Senti-me constrangido e triste, verificando-me de posse da liberdade. Nossos amigos retiraram-se de nossa visão, refugiando-se em invisibilidade inatingível pelas nossas capacidades, e deixaram-nos entregues a nós mesmos, não obstante não nos terem de todo abandonado. Profundas modificações, de certo, ao longo estágio de sofrimento no invisível, havia cavado em meu interior, porque me reconheci tímido e apavorado, face a face, outra vez, com aquela sociedade a quem eu amara e desprezara ao mesmo tempo. Que eu fustigara em iras incontidas ao lhe deparar as mazelas para em outras vezes exaltar em comovidas páginas extravasadas do coração ferido, sempre por dramáticas razões. Lembrei-me de que adversas etapas constituíram minha existência, a que o desespero acabou por destruir, a qual, se não primou pelas virtudes que não demonstrei possuir, ao menos se impôs pelo padrão de infortúnio que arrastou. Despertada, a subconsciência, tão carinhosamente embalada e adormecida pela terapêutica do Instituto Maria de Nazaré, ante o retorno ao teatro do pretérito, o drama que vivi desenrolou-se às minhas lembranças com o mesmo acre sabor de antanho, alvoroçando-me as entranhas anímicas com as agruras e tribulações outrora suportadas. Lembrei-me dos que amei, dos que me amaram, ou, pelo menos, dos que tinham o dever de me amar, e tive medo de buscá-los. As desilusões sofridas por Jerônimo Silveira encontravam-se ainda muito vivas em minhas recordações, para que imprudentemente me arrojasse a provocá-las para mim, visitando, sem muito ponderar, o velho lar, os amigos, a parentela de quem eu apenas tivera fugidias notícias por jamais dela receber demonstrações saudosas por meio de bons votos que me dirigissem no fervor de uma prece. Vali-me então da afeição de Belarmino, a quem eu reconhecera nos dias de desgraça, suplicando-lhe que me não abandonasse, antes marchássemos juntos nas idas e vindas que pretendêssemos. Pois Mário lá se fora à cata de noticiário da esposa e dos filhos, dos quais
jamais soubera no invisível até aquela data. O antigo professor de línguas deixara-se bordejar por idênticas impressões. Conservava-se mudo e compenetrado, enquanto eu dava elasticidade ao pensamento, externando-o por todos os motivos. Voltei com ele ao antigo solar que o vira nascer e vicejar, onde desfrutara o convívio amoroso da família, que tanto o prezara, e por cujas salas atapetadas o vulto de sua inconsolável mãe parecia ainda mover-se alucinadamente, desde o momento em que o vira extinguindo-se com os pulsos seccionados. Já não pertencia aos de Queiroz e Sousa, a Quinta Formosa, nem lá se encontrava a amorosa velhinha que ele agora, os remorsos porejando dos escaninhos da alma, buscava com aflição, inconsolável por não lograr jamais notícias quando todo o seu ser vibrava em ânsias de saudades. Vi o antigo professor de dialética chorar diante da lareira, posto de joelhos no local justo onde outrora se conservava o balanço da velha senhora, rogando seu perdão pelo desgosto atroz infligido ao seu terno coração de mãe. A suplicar entre pranto aflitivo e comovedor sua presença saudosa, ainda que por alguns instantes, a fim de que se amenizasse em seu peito a dor feraz da saudade que lhe estorcia a alma. Qual peregrino desolado procurou-a por toda parte onde supôs possível encontrá-la. A amorosa velhinha, porém, para quem vida, alegria e felicidade se resumiam nele, não era encontrada em parte alguma. Até que ideia desconcertante lhe apontou a derradeira possibilidade. Dirigiu-se ao jazigo da família, onde repousavam as cinzas dos seus antepassados. Sua mãe, de certo, também lá estaria. Com efeito, o nome adorado lá se encontrava, gravado na pedra tumular ao lado do seu próprio nome. Belarmino ajoelhou-se então à beira do próprio túmulo e orou por sua mãe, desfeito em lágrimas. Entardecia quando, silenciosos, descemos a encosta alfombrada do Campo Santo. Procurei, à medida das minhas possibilidades, levantar o ânimo do amigo querido. E enquanto vagávamos pelas ruas, observava, esforçando-me por parecer confiante e consolativo. Será fácil deduzir quanto ao destino de tua veneranda mãe, ó meu amigo. Não se achará com certeza enclausurada naquela gaiola de mármore e podridão, pulverizando-se com os últimos elementos materiais que ali se encerram, uma vez que nem tu lá te encontras. O censo indicará que, sendo nós ambos seres portadores de personalidade eterna, também ela o será, e que, como nós, se encontrará em local apropriado à sua existência extracorporal, mas nunca no poço tumular. Sim, eu já o havia pensado, Camilo. Porém, onde estará ela? Em que local do infinito invisível? E por que será que nunca mais, sendo eu imortal, pude encontrar minha mãe querida? Por que não a entrevi jamais, refletida nos possantes aparelhos de nossa enfermaria em vista telepática? Vê-la-ei, porventura, algum dia? Perdão, Belarmino, pareceu-me ouvir-te dizer que também a senhora, tua respeitável mãe, compartilhava das crenças materialistas que professaste? Como quererias então que vivesse a orar por ti, fazendo-se refletir na sensibilidade de um medidor de vibrações espiritualizadas, para servir-me das explicações dos nossos caros amigos da colônia? Indaguemos antes do seu paradeiro ao Dr. Canalerras ou ao nosso Roberto. Quanto a mim, não anteponho a dúvidas a possibilidade de a reveres tu,
se tudo quanto nos tem envolvido, desde que penetramos o além-túmulo, impõe-se pela justeza da lógica. A mesma lógica conduzir-te-á a reveres tua mãe, mais tarde ou mais cedo. Sim, perguntaremos ainda uma vez aos doutores Canalejas, quantas vezes já o fiz, esquivando-se ambos a respostas decisivas? Mas onde o encontraremos agora? Não deixaram endereços. Esperemos então até encontrá-los. Sejamos pacientes. Amigo de Queiroz e Souza, em 16 anos de desgraças surpreendentes, creio que aprendi rudimentos da sublime virtude denominada paciência. Todavia, Camilo, amigo, preferia não ter voltado a Portugal. Sinto-me intranquilo e triste. Não obstante, sentíamos fadiga e queríamos descansar. Onde, porém, achar abrigo? O decoro, o respeito ao domicílio alheia, inibia-nos buscar hospedagem em casas estranhas. Quanto aos velhos amigos, não nos podendo perceber, tornavam-se ainda mais respeitáveis para nós, por não desejarmos participar de sua intimidade como intrusos ou indiscretos. Habituados à disciplina confortativa do instituto, éramos premidos pela saudade do suave aconchego que continuávamos a transitar pelas ruas da cidade. Incoercível tristeza anuviava-nos o coração, ao passo que o crepúsculo derramava nostalgia em derredor, avolumando as sombras e as impressões que nos chocavam. Belarmino alvitrou nossa hospedagem em uma igreja, cuja nave repleta de fiéis convidava francamente à intrusão. Repeli, no entanto, a sugestão, fiel à antiga incompatibilidade com os representantes do clero. Numerosos locais foram, em consequência, lembrados, mas tanto os indicávamos como imediatamente eram rejeitados. De súbito, como se a fraternal solicitude de Teócrito nos observasse pelos espelhos magnéticos, acompanhando nossos passos como fizera a Jerônimo, ideia salvadora iluminou minha mente e bradei jubilioso. Fernando? Sim, Fernando de Lacerda, o protetor inesquecível cujos caridosos pensamentos de amor e de paz, diluídos em cintilações de preces, tantas vezes me visitaram no desconsolo apavorante do tugúrio de trevas, onde minha alma espiava a ousadia de se haver antecedido à determinação da justa lei. Sim, Fernando, o coração boníssimo que continuava incansável e piedoso, como ele só, a cativar-me com suas constantes visitas mentais, seus abraços amoráveis, convertidos em radiações benfazejas de novas preces para novas conquistas de dias melhores para o meu destino. Não ignorávamos o domicílio do velho amigo, tampouco a repartição onde exercia seu honesto labor, tampouco o local onde se reunia de preferência para experimentações científicas e culturais, a que ao lado de atenciosos companheiros emprestava os melhores esforços por já o havermos visitado quando da primeira vez que lográramos descer à terra. Para seu domicílio, pois, nos dirigimos ali, nos abrigando, discretos e humildes, ocupando cômodo acima do telhado, água furtada, que se diria apropriada pelo invisível para hóspedes de nossa categoria. Alguns dias de permanência ao lado de Fernando e seus cômpares foram suficientes para me readaptarem aos acontecimentos terrenos, reambientando-me na vida social. Não foi, todavia, sem sensíveis constrangimentos que o fiz, sinceramente saudoso do convívio sereno e leal da sociedade invisível a que já me habituara. Largamente confidenciei-me com o precioso médium tão benquisto em nosso instituto. No suave abrigo oferecido pelas águas furtadas, reuni ideias
e deliberei realizar um programa com vistas à efetivação das recomendações de Teócrito. Deveria, antes de tudo, voltar a esclarecer aos meus antigos amigos, colegas editores e até aos adversários que o suicídio não lograra decepar-me a vida, tampouco a inteligência e a ação. Escrevi, então, falando ao cérebro de Fernando, em colóquios amistosos que muito me confortavam, e servindo-me de sua mão, como de uma luva que calçasse a minha própria mão, longas cartas a amigos de outrora que a morte me não fizera olvidar. Noticiário sincero e verídico de minhas impressões, procurando identificar-me no estilo literário que me conheciam. Não comportava já, porém, vaidades a meu gesto. Pretendia antes preparar ambiente para mais amplas reportagens futuras. Meu intento era avisá-los, antes de mais nada, de que eu continuava vivo, bem vivo e pensante, não obstante a tragédia inconcebível que o túmulo ocultara aos débeis olhos humanos. Meu desejo era revelar-me àquela mesma sociedade que me conhecera, rejubilá-la com as alvíceras de que, como eu, também ela era imortal. Preveni-la, enfim, conscienciosamente dos perigos existentes atrás das sombrias ciladas forjadas pelo monstro suicídio. Mas, apesar da boa vontade de que me sentia possuído, da dedicação do generoso amigo que me emprestava inestimável concurso, passei pela decepção e a vergonha de ser repelido pela maioria daqueles mesmos a quem desejava servir, revelando-me individualidade pensante, inteligência viva, independente e normal, não obstante a invisibilidade do estado em que me achava. Sem o desejar, grandes desgostos atraí para o pobre Fernando, a quem antes eu quisera, respeitado e honrado em virtude do magnífico dom que trazia, tal o de transmitir facilmente o pensamento das almas defuntas. E foi ele alvo de críticas demasiado ardentes, injustas, insultos ingratos, remoques abusivos. Desapontei-me contrariado. Não era possível a minha boa vontade o defender um nobre amigo, visto que não me desejavam ouvir. De nada valiam tantos e tantos e tão interessantes noticiários que trazia eu das minhas bandas nevadas do além, a fim de surpreender antigos competidores na literatura. Tantos e tão impressionantes dramas e narrativas com que enriquecer outros editores que necessariamente me reconheceriam por meio da linguagem que lhes fora habitual. Via-me forçado a calar, porque bem poucos éramos que me aceitavam à volta. Entretanto, o convívio com Fernando compensava-me das derrotas nos outros setores. Muito edificado, me senti graças às palestras que comumente com ele empreendia, reservando-lhe eu a minha melhor afeição, um tono sempre crescente de gratidão pelas simpatias que a mim, como aos meus cômpares, infatigavelmente demonstrava. Por uma tarde de sol, um mês depois de nossa chegada a Portugal, quando os perfumes amenos dos aloendros se misturavam ao sugestivo olor dos pomares fartos, espalhando vida e encantamento pela atmosfera serena, voltei sozinho e pensativo num gesto abusivo e temerário à quinta de S. Recordações doridas erguiam-se quais duendes obsessores a cada palmilhar pela estrada alfombrada e tépida, e o passado impunha-se pouco a pouco, sacudindo de minhas lembranças as cinzas do esquecimento, que os dúlcidos favores celestes haviam espargido sobre minhas dores, assim aviventando-as para novamente me cruciarem o coração. Afigurou-se-me desguarnecido o velho casarão. Um por dos solitários compartimentos
foram por mim visitados sob o cáustico mental de recalcitrantes ansiedades. Sombras de odiosas amarguras incendiam sobre meu raciocínio, compelindo-o para trás a cada ressurgimento das lembranças que estabeleciam estranha retrospecção da vida que tão fértil me fora em episódios adversos, decepcionantes. Panorama autêntico do que havia sido o meu viver, com lutas e responsabilidades imanentes em cada dia, desenvolveu-se milagrosamente em minha consciência, superexcitada pelo fenômeno da introspecção voluntária, obrigando-me à subserviência de outra vez sentir, sofrer e reviver integralmente o que para trás me pungira, calcando-me a alma. E suores de agonia porejavam das sutilezas do meu ser astral, denunciando à consciência a completa ausência de méritos, que naquele instante melindroso me galardoassem com honrosos beneplácitos. Dir-se-ia que os episódios evocados pelas emoções abeberadas no ambiente em que outrora vivi, pensei, agi e impregnei de forças mentais deletérias, se agigantavam a minha hipersensibilidade momentânea, transmutando-se em fantasmas e tirânicos que me deprimiam quando deixavam de acusar. O insuportável convívio da intimidade doméstica que as vetustas paredes testemunharam, as desarmonias e incompatibilidades constantes que me tornavam a vida oceano conflagrado, o peso lúgubre de pensamentos viciados por insatisfação doentia que a tara neurastênica arrastou, a completa desorganização nervosa, a desolação das trevas que se confirmavam, tapando-me a luz dos olhos que cegavam, a longa premeditação para o desfecho sinistro, o desespero supremo, a queda final para o abismo. Tudo se ergueu assombrosamente das entranhas do meu eu, sob as sugestões pesadas do ambiente malsinado que presenciou os últimos dias da minha existência de homem. E, ó grandiosa faculdade, que tanto premia como pune a consciência, tais sejam as ações desempenhadas que se hajam fotografado em suas suscetibilidades. Revi, sentindo-lhe os efeitos até mesmo as cenas derradeiras, isto é, os estertores macabros da morte aniquilando, antes do justo prazo, aquele fardo que me fora confiado pela solicitude divina como sagrado depósito para a recuperação honrosa de um passado ominoso carregado de opróbrios. Desorientado, tomado de crise atordoante, perdi a memória do presente, embranhado que me deixei ficar pelos espinheiros do pretérito, como absorvido por infernal demência retrospectiva. E entrei a bramir réprobo, que fora nas convulsões sinistras de antanho, a ulular e gemer, a blasfemar e chorar, o pranto satânico daquele para quem se extinguiram a esperança de consolo, a trégua para repousar e refletir. E quem, porventura, ali ainda residisse ou pelos arredores passasse então e pudesse dilatar os dons psíquicos, percebendo a tragédia por mim rememorada, afirmaria que 16 anos depois de minha morte, ali me pressentira ainda entre gemidos e atroamentos de incontidas dores. Quando voltei a mim, refeito do colapso maldito, Romeu e Alceste, ternos e solícitos, ungiam minha fronte com os refrigerantes eflúvios de suas peregrinas potências magnéticas, os quais me tonificavam a alma, quais neblinas benfazejas sobre a planta ressequida e débil. O céu, enluarado, revelava que muitas horas eu assim passara, alucinado dentro do círculo ígneo do passado, pois era noite,
as estrelas longínquas lucilavam, alindando o firmamento. Vi-me em repouso sob o frescor dos arvoredos perfumosos e os velhos ramados do vinhedo próximo disseram-me que me encontrava ainda na quinta. Inaudito desgosto pungia-me o coração, enquanto as lágrimas deslizavam, suavizando a opressão que me sufocava o seio. Roguei aos eminentes guias que, por mercê especial, me reconduzissem ao pavilhão indiano, onde me consideraria seguro, acoberto de qualquer cilada da mente entrechocada pelos passados despauterios. Portugal, com suas recordações amaríssimas, Lisboa, o velho Porto, a terra, enfim, tudo enoitava meu espírito, predispondo-o à extração de sombras e sofrimentos que eu precisava esquecer. Mas não fui atendido, em benefício de minha própria reabilitação moral, asseverando-me os nobres mentores que algo eu deveria realizar naqueles mesmos ambientes, como testemunho das capacidades da renunciação e desprendimento adquiridas para incursões novas nos planos espirituais, os quais nem eu, nem tampouco meus cômpares havíamos verdadeiramente atingido até então, não obstante a repugnância infligida pelas atormentadoras recordações locais. Comovido até as lágrimas, emiti então ardente súplica, imitando diante das pesadas responsabilidades que me sobrecarregavam. Nobres e queridos mentores, indicai-me então o que seja lícito tentar a fim de mitigar as torturas morais que me intoxicam as energias, depauperando-me a vontade. As lembranças revestidas, o ambiente, as desilusões, o ouvido sentimental a que lançaram minha memória, aqueles em que mais confiei, são dissabores que me excruciam dolorosamente o coração, superexcitando-me a sensibilidade a um grau desolador. Que eu saiba agir com acerto, algo praticar de meritório, bastante honroso para me permitir refrigério e consolo eficiente. Aconselhai-me. Proferida que foi minha súplica, e enquanto as imagens formosas dos dois jovens se adelgaçavam cada vez mais, rarefazendo-se sob os raios opalinos do crescente lunar que romantizava a paisagem, ouvia que me respondiam com uma interrogação. Quais foram as advertências de Roberto ao vosso grupo na véspera da descida para estas instruções? Oh, assim lembro-me que procurássemos refrigerar as faculdades convulsionadas pelo sofrimento, levando balsamizador auxílio a sofredores em mais críticas situações. E nos reanimássemos ao contato dos bons e sinceros amigos, cujos corações iluminados pelas refulgências de lídimas virtudes fossem fortes o bastante para aquecer-nos o frio do desânimo, indicando-nos os passos para roteiros prometedores. Pois fazer isso, Roberto aconselhou como devia. Reuni então todas as forças de que era capaz. Impus serenidade aos sentidos abalados pelas emoções. Alcei energias mentais, recordando as invocações ao Mestre Nazareno. E orei também, fervoroso e humilde, a pedir socorro e proteção. A solidão em redor aterrava-me. Contemplei o casario sinistro e arrepios de odiosas emoções incentivaram em mim o desejo de afastar-me, mas afastar-me para muito longe, onde fosse possível esquecer a tragédia que, para mim, tudo aquilo recordava. Fustiguei os passos e afastei-me, mas, ao transpor os umbrais malditos, compensadora surpresa aguardava-me. Resposta, certamente, à súplica feita ao amigo divino. Ramiro de Guzmán e Roberto de Canalejas,
ali estavam à minha espera. Louvado seja Deus! Exclamei num hausto de gratidão profunda. E confiante, segui tão valiosa companhia que me reconduziu piedosamente ao modesto domicílio terreno, retirando-se em seguida. Obedientes a impulsos de longas elucubrações oriundos de antigos conselhos, advertências e exemplos dos nossos vigilantes e instrutores, organizamos uma como associação de classe, no intuito de estudarmos e realizarmos ações combativas às ideias de suicídio, às inclinações mórbidas, detentoras de infernal predisposição que contaminava as diferentes classes sociais, as quais agora poderíamos voltar como entidades invisíveis que éramos. Eivada de duros percalços, todavia, se nos apresentou a vultuosa empresa. E não fora os eficientes socorros da luminosa assistência que nos inspirava, certamente não lograríamos quaisquer resultados satisfatórios. Quiséramos, de início, nos tornarmos vistos e compreensíveis pelos homens, acreditados nos seus conceitos por meio de testemunhos, francos e minuciosos que lhes forneceríamos da realidade do mundo em que vivíamos, fosse positivando nossa identidade ou por várias outras particularidades ao nosso alcance. Quiséramos com eles entreter relações amistosas e sérias, confabulações interessantes e elucidativas, intercâmbio permanente de noticiário, por nós considerado da mais alta utilidade para todo o gênero humano, porquanto tendia a adverti-lo do perigo desconhecido que representava o suicídio para a sociedade terrena. Raros, porém, aqueles que consentirem aceitar nossas tão sinceras efusões, e assim mesmo, quase todos estranhos para nós, fora mesmo de Portugal. Comumente, no entanto, sucedia que após grandes esforços e fadigas no trabalho de criarmos oportunidades para o almejado momento, depois de consecutivos dias de experiências exaustivas com médiuns ansiosamente descobertos aqui e ali, porque nossos versos ou nossa prosa de além-túmulo se apresentassem algo desfigurados à falta da puridade do estilo que nos for habitual, como se não tivéssemos a vencer exaustivas dificuldades apresentadas, não apenas por aqueles instrumentos, como principalmente pela exigente e impiedosa comitiva que geralmente os cercava. Negavam-se a dar-nos crédito e repeliam-nos ríspida e chocantemente, servindo-se para as críticas com que nos recebiam, de zombarias, remoques ofensivos, impróprios de corações educados, correndo conosco como a vagabundos indesejáveis do astral, acoimando-nos de mistificadores e mal-intencionados. Se tentávamos narrar as surpreendentes peripécias deparadas pelo desvio adentro do suicídio, ou descrever a vida para além fronteiras do túmulo, com todas as cores mais fortes do ineditismo, por entendermos dever de solidariedade ou ajudar os incautos a se precatarem, desviavam a atenção do plano espiritual sério e dignificante para se permitirem interrogar-nos sobre assuntos subalternos que só a eles próprios diziam respeito e interessavam, e os quais ignorávamos completamente, vexando-nos a ideia de solicitarmos auxílio de nossos nobres instrutores a fim de nos tornarmos agradáveis. Preferiam tratar de frivolidades e questões medíocres, pouco criteriosas muitas vezes, o que nos decepcionava e entristecia, provocando frequentemente nossas lágrimas, pois o tempo corria e nada obtínhamos que registrasse algo de bom e meritório no severo livro da consciência.
Encontrávamos-nos assim em luta para a consecução desse desiderato, quando nos assaltou o desejo ardente de nos transportarmos para o Brasil. Sabíamos ser o país irmão, campo vasto e fácil para o exercício que trazíamos em mira, certamente muito menos preconceituoso do que o deparado em nossa pátria. Repercutia ainda em nossas lembranças a formosa reunião a que assistíramos certa noite no interior de Minas Gerais, onde fôramos levados em falange por nossos desvelados educadores no Instituto, e quiséramos agora experimentar falar com os brasileiros, a ver se lograríamos algo de mais positivo. Como fazer, porém, para chegarmos até lá? Foram ainda aqueles incansáveis legionários que acudiram aos veementes brados de socorro dirigidos por nossas mentes ansiosas, unidas em prece, a caridade sublime de que eram dignos representantes. Encaminharam-nos ao local almejado, transportando-nos facilmente sob sua proteção, felicitando-nos com novas instruções em asilo seguro, sob a proteção do qual estaríamos acoberto de surpresas desagradáveis. Tratava-se de benemérita instituição registrada no mundo espiritual como depositária de inspirações superiores, a servir de padrão para os demais que se quisessem expandir em terras de Santa Cruz, dedicando-se aos estudos e práticas das doutrinas secretas e os feitos benemerentes próprios de veros iniciados cristãos. Iniciamos, então, luta árdua e exaustiva. Todos os recursos, no entanto, de que podíamos dispor, tentamos a fim de aproveitarmos médiuns brasileiros para o almo, sacrossanto projeto que tínhamos em mira. Humildes, dóceis, afáveis, amorosos, sinceros no desejo de servir, encontramos vários deles que se poderiam ter tornado sirineus de nossas aflições, suavizando nosso calvário de reparações e experiências. Tudo fizemos por utilizarmos suas faculdades para os trabalhos literários, com que quiséramos testemunhar a Deus nosso arrependimento por infringirmos suas leis. Mas, ó, a tortura do idioma! Porque os brasileiros, Deus do céu, descendentes nossos, nossa raça, mesmo nosso sangue, tanto se desviaram do nosso culto pela língua pátria? E por que, ao menos, os homens não tratavam de se habilitar num idioma tornado universal, que a nós, espíritos, como a eles, concedesse possibilidades de expansões brilhantes? O que então poderíamos produzir, servindo-nos de médiuns como os há em terras do Brasil? Lembrei-me certa vez das advertências de Roberto, prevenindo das dificuldades com que esbarraria para me comunicar com os homens, e reconheci-as justas, verdadeiras. O desânimo invadia-me, profunda tristeza ameaçava renovar de sabores deprimentes, apoucando-me a alma, quando uma noite em que nos achávamos reunidos, tratando tristemente do que tanto nos preocupava em nosso abrigo da magna instituição brasileira, fomos surpreendidos pela visita de Fernando, cuja vestidura carnal adormecera profundamente em seu domicílio, no velho e amado Portugal, pois ia já alta a noite. Orara ele em nosso benefício ao recolher-se, impressionado com nossas frequentes aparições ao seu peregrino dom mediúnico. E certamente, impulsionado por inspirações caritativas do plano etéreo, não tardou a descobrir-nos, a fim de, piedosamente, nos servir ainda uma vez prestativo como sempre. Estabeleceu-se então amistosa e útil confabulação no silêncio propício da magna agremiação. Convidou-nos ele a exercer com mais frequência o almo dever da oração, criando por meio dele meios de comunicação mais diretos com os nossos mentores,
a fim de lhes recebermos com maior viveza a inspiração permitida no caso, pois éramos como alunos que pusessem à prova ensinamentos já recebidos para se permitirem ensejos novos no futuro. Reiterou oferecimentos para os intuitos que trazíamos, aflitos que nos reconheceu ante as impossibilidades que se nos antolhavam. Concitou-nos a continuar dizendo algo ao mundo por seu intermédio, não nos dando por vencidos até às algaravias de adversários vezados ao hábito da crítica insana, abandonando ao nosso dispor, como sempre, suas hialinas faculdades psíquicas, nas quais nos sentíamos refletir como num espelho. Do seu coração generoso, soube extrair conselhos e advertências, com o que nos mitigou a ansiedade do terror que nos oprimia a ideia de um fracasso nos penosos exames a que, de direito, nos víamos expostos. E acrescentou, comovido e sincero, desejoso de nos impelir à linha reta. Se em vez do que vindes tentando improficuamente, procurasseis meios de vos tornardes agentes da lídima fraternidade, exercida com tanta eficiência pelo divino modelo do amor, já vos encontraríeis vitoriosos, espalmando alegrias que longe estariam de vos manter a alma assim torva e encapelada. A caridade, meus amigos, permitam-me vô-lo recorde, é a generosa redentora daqueles que se desviaram da rota delineada pela providência. Por isso mesmo, o sábio Rabi da Galileia ofereceu-a como ensinamento supremo à humanidade, que ele sabia divorciada da luz por mais fácil e mais rápido caminho para a regeneração. É tempo já de pensardes com despreendimento na divina mensagem trazida por Jesus e de saturardes os arcanos do ser com algumas gotas das suas essências imortais e incomparáveis. Reparando o rápido gesto que vos impeliu ao abismo, podereis praticá-la ao mesmo tempo servindo a vossa e a causa alheia. Avultam nas camadas sociais terrenas, como nas invisíveis, problemas dolorosos a serem solucionados, desvarios a serem moderados, infinitas modalidades de desgraça, desventuras acérrimas a afligirem a humanidade, requisitando o concurso fraterno de cada coração generoso, a fim de serem ressarcidas, consoladas. Nos hospitais, nas prisões, nas residências humildes como na opulência dos palácios, por toda a parte encontram-se mentes enoitadas pela incompreensão e pelo desespero. Corações precipitados pelo ritmo violento de provações e de problemas insolúveis neste século. Em qualquer recanto, onde se haja ocultado a descrença, onde a paixão se instale e a desventura e o infortúnio se mesclem de revolta ou desânimo, onde a honra, a moral, o respeito próprio e alheio não forem consultados para a prática das ações, e onde, enfim, a vida se converteu em fonte de animalidade e egoísmo. Lavra a possibilidade de uma queda nos abismos de trevas, onde vos agitastes entre raivosas convulsões. Diligenciai por encontrar tais recantos. Estão por aí, a cada passo. Aconselhai o pecador a deter-se em nome da vossa experiência, e apontai-lhe como bálsamo para as amarguras aquele mesmo que desdenhastes quando homem, e hoje reconheceis como o único refrigério, a única força capaz de soerguer a criatura da desgraça para enobrecê-la à mirífica luz da conformidade nos prélios dignificantes de onde sairá vitoriosa, quaisquer que sejam as decepções que a açoitem. O amor de Deus. A submissão ao irrevogável
Tornai-vos consoladores, exercitando agenciar a beneficência, segredando sugestões animadoras e reconfortativas ao coração das mães aflitas, dos jovens desesperados pelas desilusões prematuras, das desgraçadas mulheres atiradas ao luto, cujos infortúnios raramente encontram a compassividade alheia, às quais sofrem insuladas entre os espinhos das próprias inconsequências, desencorajadas de reclamarem para si também a ternura paternal de Deus, a que com as demais criaturas tem sacrossantos direitos. São todos estes seres que estão a requisitar alento protetor dos corações sensíveis, bem intencionados, quanto mais não seja com a dádiva luminosa de uma prece. Pois dai-lo, uma vez que também o recebeste de almas serviçais e ternas, quando vos encontráveis a bracejar entre bramidos de dor, nas trevas que vos surpreenderam após a tragédia em que vos deixaste enredar. Contai-lhes o que vos sucedeu e concitai-os a sofrerem todas as situações deploráveis que os deprimem, com aquela paciência e aquele valor que vos faltaram, a fim de que não venham a passar pelos transes dramáticos que vos endoideceram além das fronteiras da vida objetiva. E quando, virtualmente, encontrardes médiuns cujas organizações vibratórias se adaptarem às vossas, não vos preocupeis com os lauréis passados, que aureolaram o vosso nome entre os humanos. Esta glória desempenhou-se convosco nos pélagos do pretérito, que não soubeste legitimar ou honorificar. Furtai-vos ao vaidoso prazer de identificar-vos ao fazerdes vossos discursos ou mensagens psicográficas por intermédio dos médiuns. Ainda que afirmando grandes verdades, não seríeis tais como fostes, como até agora não o tendes sido. Vosso nome glorificou-se de singular popularidade sobre a terra, para que a terra se conforme em vê-lo retornar à sua sociedade, filtrado pela mente humilde de médiuns obscuros. Preferi, portanto, as manobras santificantes da caridade discreta e obscura. Preferi. E bem cedo reconhecereis pelas trilhas que haveis de palmilhar as florescências de muito doces alegrias. Ouvimo-lo com muito agrado e interesse. Fernando mesmo a falar em corpo astral, enquanto a armadura carnal ressonava a colar em Portugal, dir-se-ia inspirado por alguém de nossa colônia saudosa, interessado em nossos êxitos. Reconhecemos mesmo por várias vezes em seu fraseado vigoroso e terno, ao mesmo tempo as expressões doçurosas de Teócrito, o acento paternal, singelo, amoroso do amigo distante, que não nos esquecia. E as lágrimas rolavam de nossos olhos, enquanto funda saudade nos transportava o coração. No dia imediato, deliberamos visitar hospitais, enfermos em geral, deixando para mais adiante empreendimentos outros, relativos aos serviços de auxílios ao próximo, que nos fossem sugeridos. Éramos, ao todo, 30 entidades, e entendemos dividir-nos em 3 grupos distintos por imitarmos os métodos de nosso abrigo do mundo astral. Com surpresa, notamos que não só nós percebíamos os pobres enfermos em seus leitos de dores, como até naturalmente nos ouviam, graças à modorra que os mantinha suspensos à gravidade do mal que os afligia, a febre como a lassidão dos fluidos que os atavam ao tronco do fardo corporal. Tanto quanto se tornou possível, levamos a essas amarguradas almas enjauladas na carne o lenitivo da nossa solidariedade, ora insuflando-lhes conformidade no presente e esperança no futuro, ora procurando por todos os meios ao nosso alcance
minorar as causas morais dos muitos desgostos que percebíamos duplicando seus males. Belarmino, a quem a tuberculose impelira à deserção da vida objetiva, preferira dirigir-se aos enfermos dessa categoria, a fim de segredar sugestões de paciência, esperança e bom ânimo aos que assim expungiam débitos embaraçosos de existências antigas ou consequências desastrosas de despautérios do próprio presente. Eu que fora paupérrimo, que preferira desobrigar-me do dever de arrastar a vida até o final pelas ruminosas estradas da cegueira, dando-me a aventura endiabrada de um suicídio, fui impelido, malgrado meu, pelo remorso, a procurar não só nos hospitais aqueles que iam cegando a despeito de todos os recursos, mas também pelas ruas, pelas estradas, pobres, cegos e miseráveis, para lhes servir de conselheiro, murmurando aos seus pensamentos como me permitiam as dificuldades. O grande consolo da moral radiosa por minha entrevista ao contato dos eminentes amigos que me haviam assistido e confortado no estágio hospitalar onde me asilaram os favores do Senhor Supremo. E muitas vezes compreendi que obtinha êxitos, que corações tarjados pelo desânimo e pela desolação se reanimavam a minhas sinceras e ardentes exortações telepáticas. João da Azevedo, o desgraçado que se aviltara nas trevas de inomináveis consequências espirituais, escravizando-se ao vício do jogo, que tudo sacrificara ao abominável domínio das cartas e da roleta, fortuna, saúde, dignidade, honra e até a própria vida, como a paz espiritual, voltara angustiado e oprimido aos antros em que prejudicara, a fim de sugerir advertências e conselhos prudentes a pobres dominados, como ele o fora, pelo letal arrastamento, tudo tentando no intuito de afastar do abismo, ao menos um só daqueles infelizes, suplicando forças ao alto, concurso dos mentores que ele sabia, dedicados à ação de desviar do suicídio, incautos que se deixavam rodear de 1000 possibilidades desastrosas. Eram mais rudes ainda, porém, os testemunhos do desventurado Mário Sobral. Ulcerada pelos hábitos do passado, sua mentalidade arrastava-o para os lupanares, malgrado e sincero arrependimento porque se via possuído. Exigia-lhe reparações dificultosas para um espírito, atividades heróicas que frequentemente o levavam à violência de sofrimentos indizíveis, provocando-lhes lágrimas escaldantes. Víamo-lo a querer demover desesperadamente a juventude inconsequente da contumácia nos maus princípios a que se ia escravizando, narrando a uns e outros por discursos em locais inadequados as próprias desventuras, no que era absolutamente acatado, porque nos antros, onde a perversão tem mantido seu império letal, as intuições de além-túmulo não se fazem sentidas, porquanto as excitações dos sentidos animalizados, viciados por tóxicos materiais como psíquicos, de repulsiva inferioridade, tornam-se barreiras que nenhuma entidade em suas condições será capaz de remover, a fim de se fazer compreendida. Estendemos tais ensaios após as prisões, obtendo êxito no sombrio silêncio das celas, onde se elaboravam remorsos no trabalho da meditação. E, por fim, invadíamos domicílios particulares à cata de sofredores inclinados à possibilidade de suicídio e de que aceitasse nossas advertências contrárias por meio de sugestões benévolas. Havia casos em que o único recurso que nos ficava ao alcance era o sugerir a ideia da oração e da fé nos poderes supremos, induzindo aqueles a quem nos dirigíamos, geralmente mulheres, a mais amplo devotamento à crença que possuíam.
No entanto, sofríamos, porque o trabalho era demasiado rude, excessivamente vultoso para nossa fraqueza de penitentes, cujo único mérito estava na sinceridade com que agimos, na boa vontade para o trabalho reparador. Assim foi que viajamos pelo interior do Brasil, procurando quanto possível prevenir contra a malfazeja tendência observada, tristemente por nossos guias, no caráter impulsivo dos brasileiros, tendência que dava em resultado estatísticas inquietadoras nos casos de suicídio. Conhecemos assim as extensões desoladas do Nordeste inclemente, rendendo homenagens ao sertanejo heróico que, em lutas árduas e incessantes, com a penúria da eterna estiagem, não descria jamais nem do seu Deus nem do futuro, esperançado sempre no advento de dias melhores, de uma pátria compensadora que, em verdade, só encontraria no seio da imortalidade. Nas caravanas altamente instrutivas a que nos levavam grandes lições, recebemos então as quais muito profundamente calaram em nossos corações, iluminando nossas mentes em novas e fecundas apreciações filosóficas. Representantes da direção espiritual das terras de Santa Cruz, como o grande e boníssimo Bezerra de Menezes e o mavioso poeta do Senhor, Bittencourt Sampaio, lecionavam para nós outros, ao lado de nossos mentores, exemplos fecundos colhidos na vida cotidiana de muitos brasileiros, sobre os quais choramos de pena e arrependimento, pois tivemos ocasião de examinar com eles modalidades de desgraças e sofrimentos comparados aos quais aqueles que nos haviam levado ao desespero não se apresentariam senão como truanices próprias de boêmios piegas. No entanto, nordestinos, amazônicos e mesmo nativos do centro incivilizado do país, tudo suportavam resignadamente, até mesmo a indiferença de seus compatriotas mais felizes, com o pensamento vigoroso daquele que sabe crer, que sabe esperar. Entre mentes, víamos com desgosto que Mário Sobral distanciava-se pouco a pouco das possibilidades de outro futuro imediato que não aquele por ele mesmo escolhido, único, aliás, para que se sentia impulsionado. O retorno imediato à encarnação para resgates pesados em meio familiar afinado com seu estado mental. Mário desatendia frequentemente ao chamado do dever para as reuniões e caravanas elucidativas presididas pelos assistentes. Faltava às expedições piedosas de visitação aos sofredores, olvidando deveres sagrados que conviria cumprisse a bem da reabilitação própria. Dir-se-ia que, ao contato da sociedade terrena, se deixava brutalizar pelas antigas atrações mundanas, esquecido dos veementes protestos de obediência durante a retenção no departamento hospitalar. Sentia-se arrastado para os locais degradantes que fizeram suas preferências de outrora. E a pretexto de tentar converter transviados e inconscientes à moderação dos costumes, comprometia-se grandemente diante dos guias observadores, afinando-se com o passado, a tal ponto que em torno dele pressentíamos a possibilidade de um renascimento nas baixas esferas do vício. Já várias vezes fora advertido piedosamente por Alceste e Romeu, que procuravam convencê-lo dos perigos daquela predileção para exercer atividades reparadoras. Infelizmente, porém, a paixão por Eulina, que o desgraçara na terra e perturbara no invisível, soldava-o ao presunçoso desejo de, em sua memória, procurar reerguer do lodaçal dos vícios, prematuramente, outras tantas criaturas decaídas do pedestal do dever. Nosso estágio na terra era como um exame para a ascendência a novos cursos.
Tínhamos liberdade de ação, conquanto não estivéssemos ao desamparo e fosse muito relativa à liberdade com que contávamos. Nós outros vínhamos obtendo aprovação nos exames. Mário, porém, incidia nas causas passíveis de reprovação.